noite a todos, bem-vindos a mais esta edição, quer dizer, não é uma edição do Satsang Online de Sete Luas, porque nós temos, é um outro tema. Hoje estamos aqui, estou eu com a Natasha e vamos falar do yoga no feminino, e mais ou menos este evento terá a duração de 1 hora, e se calhar, Natasha, poderíamos fazer no final, abrir um espaço para perguntas e respostas das pessoas. O que é que tu achas? Acho que sim, acho ótimo. Sim? Ok, muito bem. Então, olha, eu estava a pensar nós apresentarmos, e depois então falarmos sobre o feminino, sobre o yoga, num segundo momento, e depois no final abrimos então esse espaço para diálogo, sendo que as pessoas podem colocar mensagens aqui no chat do Facebook e depois vamos respondendo. Ok. Ok? Queres começar por te apresentar? Sim, portanto, o meu nome é Natasha Moitinho, sou instrutora de yoga, health coach, autora de um livro chamado Voltar ao Natural, que se baseia, portanto, em todas as mudanças que eu fiz desde que me mudei de Lisboa aqui para os Açores, e eu considero um guia de empoderamento das mulheres para a vida diária. Já agora tenho um mestrado em estudos sobre as mulheres, isso também é importante para este tema que nos traz aqui hoje. Sim. E para além disso, tenho um glamping juntamente com o meu marido, portanto faço assim diferentes coisas. Olha, o que é um glamping? Há muita gente que se calhar não sabe o que é um glamping, né? Portanto, é campismo com glamour. Nós Campismo com temos glamour, boa. Exatamente, nós temos uma quinta biológica, porque o meu marido é um aficionado pela natureza, pelas plantas, então nós temos uma quinta biológica certificada em sistema de permacultura. Uhum. Temos a maior coleção de frutíferas tropicais e subtropicais raras de Portugal, porque o meu marido é um colecionador, e nós fizemos um glamping, que abriu o ano Uhum. passado, e no glamping 2 minhas aulas de yoga, 2 minhas sessões de health coaching, workshops, de cozinha Boa, vegetariana, e é isso. boa, muito bem, muito bem. E eu gostava de conhecer o teu espaço, pode ser que um dia lá vamos fazer um retiro, quem sabe? Pois é, com todo o gosto. Bom, eu para me apresentar, as pessoas mais ou menos conhecem, mas há sempre pessoas novas que vão assistir, portanto o meu nome é Paulo Ace, e estamos aqui também na página para falar sobre o yoga feminino. Eu tenho estudado também as dinâmicas do yoga, o yoga no feminino em Portugal. Comecei pelo direito, inclusive fiz o estágio na Ordem dos Advogados, mas depois larguei a advocacia, não senti assim aquele apelo como o yoga. Entretanto fui viajando e fui até à Índia e fiz vários cursos, e depois acabei por fazer um mestrado na área também da História e Ciência das Religiões sobre o yoga em Portugal. Atualmente estou no 4º ano do doutoramento e estudo também precisamente as dinâmicas do yoga feminino em Portugal, sobre o corpo, o poder, o empoderamento e a contemplação, não é? Pronto, eu acho que é suficiente para me apresentar. Eu queria só dizer às pessoas lá em casa que nós, portanto, não vamos fazer um estilo de apresentador e depois respondente, ou seja, vamos fazer aqui um diálogo entre mim e a Natasha, com temas que forem surgindo ao longo da conversa, portanto não temos assim tipo um guião específico, portanto vamos falando, e à medida que vamos falando vai surgindo de improviso, digamos assim, as questões sobre o yoga no feminino. Eu acho que seria interessante, Natasha, nós também falarmos um bocadinho ou diferenciarmos entre sexo e género, não é? Uhum. Parece-me que o género é uma construção social, não é? Uma pessoa pode nascer homem, mulher, não é? Geralmente nasce com um corpo de homem, um corpo de mulher, eventualmente com algumas transformações pelo meio, mas o género já é uma construção social. Eu no outro dia vi ali num livro, já não me lembro do autor, que existem provavelmente 21 géneros. Pois, lá está, é de facto uma construção social, mas com um fundamento biológico, e por isso é que muitas vezes as Uhum. pessoas confundem uma coisa com outra, o sexo com o género.
Com base no sexo, nós definimos então o masculino e o feminino, que nós vamos incorporando desde pequenos, ao ponto de pensarmos que é uma segunda natureza. E é essa a questão. É isso que depois cria muita pressão nas pessoas, acharem que não estão, as mulheres acharem que não estão a ser femininas o suficiente, os homens a sentirem que não estão a ser masculinos o suficiente, porque lá está, sendo construções sociais, estamos aqui a falar de uma série de características que foram criadas, atribuídas àquele sexo, mas cada pessoa é única, pode não se identificar com aquilo, e portanto essas características nós vamos incorporando desde pequenas e pequenos. Portanto, quando os nossos pais nos vão dando a boneca às meninas ou o carrinho aos meninos, vão dizendo que comporta-te de uma determinada forma que és uma menina, ou de outra forma se és um menino, uma menina para estar mais calminho, um menino para brincar, para fazer a sua vida de uma forma mais livre, passa dos pais, portanto, da socialização primária, depois vamos para a escola, para os professores, para os amigos, para os grupos de amigos, portanto, essa forma de ser e de estar ligada ao género, portanto, ao que é construído, vai se incorporando em nós, e nós começamos a achar que é uma segunda natureza, por isso depois torna-se muito difícil dizer o que é que realmente é biológico. Ou seja, certas características femininas, se são realmente biológicas ou são uma construção social. Sim, e quando nós chegamos, por exemplo, a ter as comunidades LGBTI, queer e outros, transgender, lésbica, gay, e é muito interessante que essas discussões, por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo que eu vejo é que já há muita teoria sobre isto e ligando ao yoga. É muito interessante, já lá vamos também falar um bocadinho disso, mas, por exemplo, em Portugal, aquilo que eu noto é que não há pessoas ainda a aprofundarem estas temáticas, que é o yoga, digamos, eu não queria dizer minorias, mas na verdade acaba por ser, mas para aquelas pessoas de géneros diferentes, do masculino e do feminino. Não é? Portanto, pois, lá está, os géneros se nós estivermos a pensar, por exemplo, na Índia, eu agora não me recordo do nome, há um nome específico para o terceiro género que existe na Índia há não sei quantos anos, que são homens que se vestem de mulher e que eu agora não me recordo de facto do nome. Mas, sim, eu sei quem são, não, também não me recordo agora do nome deles, mas e sim, que são respeitados na Índia, portanto, e quem fala na Índia fala também no México e noutros países onde há um terceiro género, portanto, mas também até podíamos chegar à questão do sexo, mas aí estou a criar ainda, estou a complicar um bocadinho mais, a questão do sexo binário. Sim. Não é? Temos que pensar que de facto a diversidade na natureza é múltipla e não há só, portanto, a questão do sexo masculino e o sexo feminino, no sentido em que pode haver misturas. Há homens, portanto, que podem ter um pênis e ovário. Acontece isso, portanto, nós depois socialmente precisamos estar sempre muito organizados, tudo muito etiquetado, mas na natureza não é assim. E para além da natureza não ser assim, depois nós, como pessoas, somos todos e todas diferentes. E esta questão do género, de nós temos que preencher determinadas expectativas sociais, acaba por nos deixar pessoas mais frustradas, desmotivadas, porque não estamos como é que eu ia te explicar? Não estamos a seguir esse padrão, a cumprir a norma, a tal expectativa. E isso é muito complicado. Sim, sem dúvida concordo. E depois as pessoas que não se enquadram exclusivamente no feminino ou no masculino acabam por também estar num campo de exclusão, porque a própria sociedade, e como tu disseste, funciona muito em paradigmas binários, não é? Ou é homem ou é mulher, ou é noite ou é dia. Isso é uma construção, se calhar, desde Descartiana ou aristotélica, mais para trás. Portanto, acabamos por funcionar nessas polaridades. E isso pode ser problemático, não é? Ou é bom ou é mau. Não?
É muito interessante essa questão da construção social, do género, e há muita literatura sobre isso. Mas também, em termos sociais, agora fazendo aqui a ponte para uma sociedade patriarcal, eu estudei, quando é que eu estudei Direito? Já foi entre 95 e 2000, portanto eu acabei o meu curso de Direito em 2000, e eu lembro-me que o direito português assenta no pater familias. O pater familias, que já vem do direito romano, etc., é o bom pai de família. Então, muitas vezes, os juízes nos tribunais têm que decidir de acordo com a lei, mas na ausência de lei, havendo uma omissão, eles vão decidir de acordo com aquilo que um bom pai de família, um bom chefe de família, poderia fazer. Portanto, temos um sistema jurídico patriarcal. E depois também temos as religiões abraâmicas e não só, que essencialmente a mulher está no segundo plano, não é? Quem faz essa intermediação entre o profano e o sagrado é sempre um homem, um padre, um imã, um rabi. Portanto, a mulher nas religiões acabou por ficar também em segundo plano. Agora, este tema da sociedade patriarcal, eu acho que é aquilo que está na base de muita da teoria feminista, não é? Sim, sem dúvida, o Sexual Politics, não é? Fala nisso, de como o patriarcado está presente na literatura, na política, na filosofia. Nós nem damos conta disto, mas a nossa sociedade foi feita à imagem do homem. Mas tomamos esta sociedade, lá está, como sendo a que é, mas pode ser diferente, pode ser melhor, pode incorporar as duas visões, a visão masculina e feminina, quer dizer, é tudo um processo lento, processo lento, de diferentes conquistas, lá está, que se começou. Temos que ver que lá está, a primeira mulher que votou em Portugal foi em 1911, e foi por uma brecha na lei, não é? Porque depois foi proibido, voltou a ser proibido, e mais tarde é que a mulher ganhou o direito do voto, não é? Exatamente, porque na altura o que acontecia é que só era permitido quem fosse chefe de família, e ela era chefe de família e é quem sustentava aquela família, tinha uma filha e portanto acabou por conseguir votar. Lembras-te mais ou menos em que ano é que isso foi? Se foi em 74, já não me recordo. Portanto, o quê? A mulher readquiriu o direito ao voto. Portanto, é assim, as mulheres só puderam realmente votar na sua plenitude foi com o 25 de Abril. Foram-se abrindo diferentes brechas. Depois, em 60 e tal, é porque durante muito tempo só podiam votar mulheres que tivessem a educação superior. Portanto, e aos poucos é que foi possível, lá está, só no 25 de Abril é que qualquer mulher pôde votar, independentemente do seu curso superior. Portanto, temos que ver que estas mudanças são muito recentes em Portugal, no mundo também são recentes, não é? E as diferentes vagas do feminismo refletem, portanto, os diferentes desafios que as mulheres estavam a viver no século XIX, XX, muito ligado à questão do voto, aliás, século XX, mesmo princípios, portanto, muito ligada à questão do voto, à educação, depois a segunda vaga muito ligada à questão, anos 60, muito ligada à questão da liberdade sexual. E a terceira vaga é que começou também depois, ok, já estamos aqui a defender a questão das mulheres, mas vamos na terceira vaga defender também as outras minorias, a LGBT, portanto, mulheres, pensar nas mulheres negras também, não só nas mulheres brancas, porque depois havia essa questão, estão sempre a falar das mulheres brancas e heterossexuais, não, vamos falar nas mulheres negras, homossexuais também, não é? Vamos englobar toda esta diversidade, porque o feminismo é sobre diversidade e respeito pela diversidade. Há muita questão, infelizmente, o feminismo tem a palavra feminista tem uma carga ainda muito prejudicial, muito negativa. Apesar de nos últimos anos falar muito nos últimos anos, quer dizer, nos últimos 2, 3 anos, se falar no feminismo e haver cada vez mais figuras públicas a dizer eu sou feminista, e isso dá uma forma até
ter entrado um bocadinho na moda. Quando temos a Beyoncé a dizer eu sou feminista, portanto, há qualquer coisa aqui que mexe com, a- com diferentes pessoas, não é? Não apenas com um nicho que estuda estas questões. E na realidade, o termo feminismo, lá está mais popularizado, mas ainda há uma carga negativa. Mas o feminismo tem a ver com, portanto, a defender os direitos iguais entre homens e mulheres. Direitos em nível civil, político, portanto, económico, neste sentido. E o respeito por toda a diversidade que existe neste mundo, não é? Por todas as pessoas que querem coisas diferentes, pensam de forma diferente, que não querem simplesmente estar limitados ao seu sexo. Sim. Sendo, E a questão dos direitos da mulher são fundamentais também na relação com o desenvolvimento económico de uma nação. Da literatura que eu tenho lido, por exemplo, os países nórdicos, portanto, do norte da Europa, o desenvolvimento socioeconómico é maior e está comprovado porque há uma ligação direta com a emancipação e os direitos das mulheres. Não é só ter mais mulheres no Parlamento, isso é importante e é muito bom, e ter os seus direitos políticos, mas também a proteção na maternidade, o dar mais regalias portanto, às mulheres para terem outras condições a nível das carreiras. Tudo isso é importante. Há muita literatura desta área. Eu esta semana estava a ler não só a Judith Butler, mas ela leva muito a questão para... Eu estava a ler mais a questão do empoderamento da mulher, ela leva muito para a psicanálise. Aquilo é uma literatura um bocado complexa. E depois li também a Jo Rollins, e aí sim, é um livro para aí da década de 80, embora ela não seja a pioneira, ela fala nessa teoria da interseccionalidade, a questão também da mulher negra, da mulher amarela ou da mulher de outra etnia, né? Porque o termo raça também já caiu em desuso, utiliza-se mais o termo etnia. E isso é uma questão que depois vamos ver também no yoga, e nós vemos isso nos Estados Unidos, que há muito esta problemática de que os centros de yoga são só mulheres brancas que praticam yoga, e nós cá em Portugal, eu não conheço os estúdios todos, mas de certeza que se calhar 95% dos praticantes ou 80% são mulheres, mas nós vemos que a maioria são mulheres brancas. Portanto, levanta aqui alguns problemas no sentido das etnias e das mulheres de outras classes sociais, por exemplo, não terem acesso às aulas de yoga. Isso também é uma questão. Mas podíamos falar aqui de uma coisa, que é, lá está, o Yoga Girl. Quem é a Yoga Girl? É branca, não é? É branca, e isso faz toda a diferença. Uma mulher negra que esteja a ver anúncios ou seja lá o que for relacionados com yoga e vê uma mulher branca, sente que não está identificada no yoga, que o yoga, no subconsciente, que o yoga não é para ela. Portanto, se calhar se os anúncios, seja a nível anúncios de vária ordem, mas portanto, centros de yoga, por exemplo, se tivessem representadas mulheres negras ou homens negros, quer dizer, se calhar também estaria a atrair esse público, sendo sempre uma mulher branca, e ainda por cima, uma mulher branca, jovem, elegante. O que é que isso faz? Faz que mulheres, até podem ser brancas, mas que sejam mais velhas ou mais gordinhas, se possam sentir desencorajadas. Portanto, lá está, a promoção da diversidade aqui também é muito importante, mostrar que não é preciso ser jovem ou magro ou super flexível para fazer yoga. O yoga é um espaço para todas as pessoas, independentemente da idade, não é? Temos desde as crianças até as pessoas mais velhas a fazer yoga. Mas lá está, a questão cultural é muito interessante, como é que se constroem paradigmas e depois as pessoas vão atrás e não questionam esses paradigmas. E, por exemplo, nos Estados Unidos, durante 20 ou 30 anos, as capas da revista Yoga Journal, que é talvez a revista mais conhecida sobre yoga no mundo inteiro, as capas, durante 20 ou 30 anos, sempre tiveram na capa uma mulher branca, de jovem, entre os 20 e os 40 anos, e normalmente um corpo bonitinho, flexível, portanto, e também se formos ver ao Instagram, ao Facebook, às redes sociais,
nós constatamos esse paradigma que a Academia Anglo-Saxónica denomina o yoga girl. Pois. A yoga girl é a rapariga do yoga, e é isto que a gente vê nas redes sociais. Mas, embora, e isto é a minha opinião em particular, embora haja essa cultura do yoga, a cultura visual do yoga, como um corpo flexível, bonito, isso eu acho que também representa outras coisas. Porquê? Porque a mulher que, por exemplo, tira uma foto dessas e aparece numa postura difícil, a meu ver, isso também pode ter uma interpretação de um determinado empoderamento. Tipo, a mulher consegue fazer aquilo, sente-se aceite pela comunidade, porque a gente não pode ter dúvidas, porque nas comunidades, seja no yoga, seja noutras comunidades, há sempre aquelas dinâmicas de poder, há sempre as questões de inclusão e de exclusão, quem vive na margem e quem vive no centro. E o facto de uma mulher, por exemplo, a meu ver, na minha opinião, colocar umas fotos em que faz umas posturas algo exigentes e difíceis, ela está a dizer à comunidade que ela também sabe, que ela também consegue, e portanto é também, a meu ver, uma forma de se integrar na comunidade. Não é? Isto é muito interessante. Sim, pois lá está, isso depende depois muito da intenção de cada pessoa, não é? Pode ser empoderamento, mas pode também ser insegurança, depende agora da interpretação, mas vendo a questão do empoderamento, sim, quer dizer, o yoga permite-nos um controle sobre o nosso corpo inacreditável e um autoconhecimento muito interessante, um espaço para nós olharmos o nosso corpo, escutarmos o nosso corpo, sentirmos o nosso corpo. Aliás, voltarmos a reconectar com o nosso corpo, porque nós vamos perdendo a ligação com o nosso corpo à medida que vamos crescendo, não é? Ficamos muito cerebrais e pouco ligados ao nosso corpo, àquilo que ele nos está a para além do estigma do pecado. Da cultura judaico-cristã, nós temos esse estigma de que o corpo é o lugar do pecado, não é? Especialmente o corpo da mulher. Exatamente. Especialmente o da mulher. Porque o corpo da mulher tem sangue e o corpo do homem não tem. E, por exemplo, ainda há tradições de yoga em que a mulher não pode, por exemplo, praticar quando está menstruada. Pois. Isso são ideais que têm a ver com questões do hinduísmo e da religião védica, têm a ver com precisamente a mulher que está menstruada é impura. E, portanto, ainda vê a menstruação como algo de impureza, e no yoga quer-se ser puro. Então a mulher menstruada não pode praticar. Então há muito esses dogmas e muitas vezes as pessoas não se questionam por essa dogmática que às vezes foi passada pelo guru ou porque leram um autor antigo e não se questionam o porquê, não é? Mas isso de facto é muito complicado. O Paulo estava a falar nisso e estava-me a lembrar, lá está no Nepal, as mulheres que estão menstruadas, portanto, são isoladas, não é? Enquanto estão na menstruação, estão ali numa cabana, isoladas e portanto, sozinhas, sujeitas a violações, se ficarem doentes, não têm ninguém que as apoie, e nós não temos noção das desigualdades que existem por este mundo fora. O que eu quero dizer, em termos de igualdade de género, Portugal está muito avançado se compararmos, por exemplo, com um país como o Nepal ou como a Índia, não é? Os desafios são diferentes. Mas aqui, por exemplo, podemos pensar no seguinte: ok, as mulheres na menstruação, estava aqui a falar no Nepal, são isoladas. Mas aqui em Portugal, uma mulher quando está menstruada, o que é suposto é que continue a trabalhar, dê o máximo no trabalho, tanto como um homem. Porquê? Porque o mundo do trabalho está feito à imagem do homem. E é preciso produzir, apresentar resultados. E o que é que acontece? Acho que acontece muito esta pressão da sociedade das mulheres não quererem dar parte de fracas porque estão menstruadas e se calhar não têm os mesmos níveis de energia. E então acabam por tentar dar sempre o máximo mesmo nessa situação. Ora, por exemplo, no Japão,
quando as mulheres estão menstruadas, há um respeito por este tempo, e as mulheres, se sentirem necessidade, podem faltar ao trabalho. Aqui isso não acontece. Não respeitarmos o ritmo do nosso corpo, perceber que nós temos alturas do nosso ciclo em que estamos mais viradas para o exterior, temos mais energia, e quando estamos mais perto da menstruação, estamos mais viradas para o interior, e menstruadas mais viradas para o nosso interior. Isso é muito prejudicial, em termos da produtividade também. Claro, Ou claro. seja, Em termos da vida lá de casa, a vida da família e tudo isso, porque a mulher que está com o seu período menstrual acaba, porque também há mulheres que têm mais, sentem mais a dor, e há outras que praticamente não têm dor nenhuma, mas de qualquer forma é um processo, é uma altura do mês, e a mulher tem a sua ciclicidade muito próxima, os ciclos do masculino são diferentes, talvez complementares, mas nesses dias eu concordo plenamente contigo. Eu acho que deveria haver mais atenção, mais cuidado, eventualmente a mulher não ir trabalhar. A cultura do Japão é outra coisa. sim, E outra, também na questão sim, da prática do yoga também. Depois sem podes dúvida. falar disso. Mas o próprio trabalho pode trabalhar, mas sob determinadas condições. Fala-se agora tanto do teletrabalho. Se calhar, nessa altura, ter a opção de fazer teletrabalho. Um Uhum. trabalho mais calmo, porque lá está, nós estamos sempre a exigir muito ao nosso corpo, a nossa cabeça a exigir muito ao nosso corpo, mas não podemos esquecer que nós somos animais. No fundo, nós somos animais. E, portanto, temos que respeitar essa biologia, não é? Respeitar que o nosso corpo está a dizer é para desacelerar. Mas há sempre aquela questão, nós as mulheres temos sempre que provar mais. Provar mais, porque tudo foi muito conquistado, tudo foi muito difícil. E Pois. temos sempre que estar a provar a uma sociedade, lá está, que foi feita de um ponto de vista masculino, que somos boas o suficiente, que conseguimos fazer tudo. É complicado tentar sempre chegar a este padrão. Vamos tentando, mas a questão muitas vezes é quando adotamos depois posturas iguais às dos homens no mundo do trabalho. Quando Sim. acabamos por nos masculinizar para podermos, se calhar, sermos mais respeitadas. Sim. A questão é complexa, também é estrutural, que tem a ver com o capitalismo, não é? E com o Sim, capitalismo é óbvio que homem e mulher têm que trabalhar, e depois muitas mulheres também acham que, pelo facto de terem o seu emprego, há uma igualdade com o homem, querem produzir tanto ou mais do que o homem e acabam por entrar em competição um com o outro. Mas o sistema, da forma como está montado, acaba por não ser equilibrado, não é? Esta sociedade patriarcal existe não só, e eu acho que até é mais premente nos países do sul da Europa, em que sim, predomina a religião, ainda predomina muito mais do que nos países do norte da Europa. E os direitos das mulheres cá são inferiores aos direitos das mulheres no norte da Europa, não é? sim. E isso é uma questão de mudança de mentalidades que se calhar ainda vai demorar aqui muito tempo. Mas se calhar poderíamos ver o que é que o yoga pode fazer pelas mulheres, não é? Sim. O que é que. Bem, lá está. A primeira coisa é aquilo que eu tinha falado há pouco, esta reconexão com o nosso corpo. Em qualquer idade, lá está, podemos sempre reconectar, estamos sempre a tempo, ele está cá, esteve sempre à nossa espera, que voltássemos. Portanto, lá está. Podemos ainda ir mais atrás. Não vamos começar com os asanas, vamos começar com os yamas e os niyamas. Vamos começar com a questão da não violência. Uhum. Portanto, o respeito, lá está, pelo nosso corpo, pelos ritmos do nosso corpo. O yoga pode nos trazer isso. Perceber, lá está, quando temos mais ou menos energia, quando se calhar vou ligar de qualquer forma aos asanas, não é? Mas, portanto, nós temos, pronto, tem que vir aqui para uma parte um bocadinho mais científica, mas então o que é que acontece? Muitas mulheres não sabem, não têm consciência do seu ciclo. Portanto, um ciclo é dividido
em 4 fases. Temos a fase folicular, depois temos a ovulação, temos a fase luteínica e temos por fim a menstruação. Ora, na primeira fase, em que nós estamos sob a influência do estrogênio, nós estamos mais abertas para o exterior, estamos mais comunicativas e temos mais energia. Esse topo da comunicação e da energia e da abertura ao exterior acontece na ovulação. Ora, na ovulação é a melhor altura, por exemplo, para pedir um aumento, para começarmos um novo projeto, para termos um primeiro encontro. Depois, quando passamos para a fase, para a fase, portanto, luteínica, o que é que acontece? Estamos agora sob a influência da progesterona, uma hormona pró-gestação, e começamos a estar mais viradas para o interior. Queremos estar mais no nosso ninho, mais em casa, acalmar-nos mais, portanto, abrandar o ritmo do dia-a-dia. O que acontece muitas vezes é que nesta fase, e mais perto da menstruação, se continuamos com o ritmo das primeiras 2 fases, acabamos muitas vezes por sofrer de síndrome pré-menstrual. Porquê? Porque não estamos a respeitar os ritmos do nosso corpo. Uhum. E depois temos a menstruação, que então é um tempo de facto para estarmos mais paradas, se fizermos algum tipo de atividade desportiva, deve ser algo bastante mais calmo, o yoga, lá está, portanto, até pode acontecer que no primeiro ou segundo dia não façamos nada. É preciso percebermos estas diferentes fases e como o nosso corpo funciona. Então, em relação aqui a esta questão da não violência, respeitar os ritmos do nosso corpo. Por outro lado, temos a questão do autoconhecimento, não é? Do autoestudo. Isto percebemos, o estudo do nosso corpo, o impacto que a alimentação também tem no nosso corpo, o impacto que a vida tem no nosso corpo, é muito importante. Passando aqui então à parte dos asanas e adaptando ao ciclo menstrual que falei há pouco. Por exemplo, há vários tipos de yoga, não é? Mas se calhar estivermos a falar na primeira fase, a fase folicular, a ovulação, se calhar podemos ter um Ashtanga Yoga, podemos... temos mais dinâmico, mais dinâmico, podemos ter. Ou mesmo dentro de um Hatha Yoga, podemos se calhar exigir mais de nós no sentido de fazermos yoga durante mais tempo, de estarmos mais tempo em cada postura. Por outro lado, quando já estamos na fase luteínica, o que acontece? Aí, se calhar, devemos então abrandar mais o ritmo, fazer menos yoga. Temos que escutar o nosso corpo, sentir aquilo que faz sentido para nós. Ver aquilo que está a fazer sentido para nós em cada momento. Mas lá está, estarmos mais, fazermos posturas com as quais nos sintamos melhor. No caso lá está da menstruação, se já formos para a menstruação, poderão ser menos posturas, podemos estar mais... Temos a meditação, temos o pranayama, não é? Sim. Os relaxamentos, o yoga nidra, portanto há práticas mais restaurativas que poderiam ser feitas. Agora, é muito interessante e eu conheço algumas mulheres que, por via de algumas entrevistas que fiz, me disseram que de facto... Mas a verdade é que são poucas, e tu aí tens razão no seguinte, que é, poucas mulheres sabem ou conseguem adaptar a prática do yoga à sua altura do mês, à sua fase do ciclo. E isto poderia ser muito interessante. Por exemplo, eu não conheço, há pouca gente que ensina assim, mas, por exemplo, num yoga feminino, em que as mulheres se encontram num determinado ciclo, umas fazem mais meditação e pranayama, outras fazem uma prática mais vigorosa, não é? Respeitar o seu corpo. Eu acho que é fundamental, porque lá está, o yoga tem muitas ferramentas e há muitos tipos de yoga, e tu começaste por falar o Niyama. Exato. Há outros tipos de yoga, desde o yoga mais devocional, o Bhakti Yoga, o yoga do conhecimento, o Jnana Yoga, que por via destas práticas
que a mulher faz, as práticas de yoga, lhe dão também um conhecimento do próprio corpo. Eu, das entrevistas que tenho feito ao longo desta semana, da semana anterior, e também recolhi alguns testemunhos de cursos que decorreram em Braga e noutros locais aqui em Lisboa, é muito interessante porque eu constato que mulheres, por exemplo, mais velhas, que já estão na fase da menopausa, então aí vêm dizer, afirmam que o yoga as ajuda a compreender essa fase da menopausa, e também houve uma pessoa que me disse, a nível do seu próprio corpo, as ancas, a abertura pélvica, as dores também, suavizou bastante. Outras mais novas, é muito engraçado que falaram precisamente na questão do período menstrual, que já conseguem adaptar a sua prática, mas essencialmente a maioria falou no Svadhyaya, na questão do autoconhecimento. Que o yoga lhes dá, isto ainda são resultados um bocadinho, não são definitivos, não é? Esta recolha de campo ainda não acabou, Sim. mas ainda estou a recolher bastantes testemunhos, não só da parte das entrevistas etnográficas e também da observação participante, mas numa primeira análise eu diria que as mulheres, e é muito interessante que as mulheres que praticam yoga são mais ou menos 85 a 90% em Portugal, portanto a grande maioria de praticantes são mulheres, e eu procurava compreender o porquê. Não é? O porquê que as mulheres aderem mais ao yoga. Então já estou a encontrar algumas respostas, embora não seja nada de inovador, porque outros autores já referiram porque é que a mulher vem procurar o yoga. Isto já começa desde a década de 40, 50, e é óbvio que também está ligado com a questão do empoderamento, não é? O empoderamento feminino. Mas sim, mas é muito interessante essa questão de adaptar a prática em função do ciclo em que a mulher se encontra. Agora, como é que uma instrutora ou um instrutor faz isso na prática? Numa Pois, aula? Não é fácil. aí em função do ciclo, aí é mais complicado, mas pode acontecer que, por exemplo, havendo abertura, não é? A instrutora pode falar sobre isso, por exemplo, se alguma de vocês, não em todas as aulas, mas se alguma de vocês estiver menstruada e que se sentir que precisa de abrandar o ritmo, pode não fazer certas posturas, pode ficar mais em balasana, por exemplo, noutra postura confortável. Portanto, fazer um yoga, essa pessoa pode não ter que entrar no ritmo exato da aula de yoga, apesar de estar na aula de yoga. Ou seja, fazer as coisas de uma forma mais calma, não estar tanto tempo numa postura, lá está, saltar algumas posturas, tem essa parte. E depois, por acaso, como falou em empoderamento, acho que há aqui uma coisa muito importante que se pode fazer, que eu tento fazer nas minhas aulas sempre, que é no relaxamento final, trazer sempre, primeiro eu tenho sempre uma intenção para a minha aula, e que esteja sempre ligada a questões de autovalorização. Temos muita dificuldade em nos valorizarmos, lá está pela questão de nunca sermos suficientes, portanto a autovalorização, e no final, no relaxamento final, sempre mensagens ligadas ao gosto pelo nosso corpo, a apreciarmos o nosso corpo por dentro e por fora, esta valorização, porque passamos anos da nossa vida sempre a achar que o nosso corpo não é o suficiente, não está a funcionar como nós queríamos, pela questão de toda a objetificação que existe à volta do nosso corpo, não é? E portanto trazer mensagens positivas que empoderam as mulheres no sentido do respeito, do apreço pelo seu corpo. Tento fazer sempre isso nas minhas aulas. Sim, é muito interessante isto, porque eu também estava aqui a pensar que a questão do empoderamento, que é complexa, empoderamento tem a sua raiz em poder, e também as teorias do poder, bem, não vamos aqui falar da questão do poder porque tem várias dimensões, mas assim resumindo, podemos dizer, os ingleses chamam-lhe o power over, power to, power with e power within. São 4 dimensões do poder, ou seja, o poder sobre o outro, o poder para fazer juntamente com outra pessoa, e um poder interior, e de facto essa dimensão do poder interior é muito explorada, digamos, explorada no sentido de haver muita literatura, não é? Haver muita literatura sobre essa questão do poder interior,
na teoria feminina, e já desde algumas feministas, por exemplo, a Naila Kabir, que trabalhou muito, por exemplo, na questão da Índia, nas NGO, nessas instituições de apoio e solidariedade social, trabalhou com muitas mulheres, portanto também ali no Sudeste Asiático já houve muitos estudos sobre isso. Depois esse termo do empoderamento acabou por entrar nas narrativas do Banco Mundial. O empoderamento significava, por exemplo, dar microcréditos às mulheres para ajudar no seu dia-a-dia, mas depois isso veio-se a comprovar que é como dar o peixe e não ensinar a pescar. Então, o que as mulheres queriam era ter a cana de pesca e saber pescar, não é? E isto também, o empoderamento acabou por entrar nas narrativas das empresas também, as pessoas sentem-se empoderadas quando trabalham na empresa, portanto, a questão do empoderamento tem muitas dimensões e muitos níveis. Embora tenha começado também com o Paulo Freire, um brasileiro que também trabalhou, tem uma obra muito interessante que é Os Oprimidos, qualquer coisa sobre os oprimidos, não me recordo agora do nome, mas fala na questão do empoderamento dos oprimidos. E para chegar aonde? Para chegar à questão de que, de facto, o yoga, a meu ver, pode ser uma ferramenta para empoderar a mulher. E as mulheres, sem dúvida, que, dizendo de uma forma diferente ou de outra, acabam por também confirmar esta, não diria teoria, porque é mais uma prática, não é? Mas acima de tudo, este empoderamento tem pelo menos 3 dimensões: uma dimensão individual, uma dimensão das relações e uma dimensão coletiva. E o empoderamento tem que ser visto como uma ação em que, neste caso, a mulher consegue alcançar um status ou consegue ter ferramentas que não tinha antes para alcançar uma determinada situação, um determinado objetivo. Agora, aquilo que eu encontro em Portugal até agora é que o empoderamento acaba por ser só, o empoderamento com o yoga tem só uma dimensão individual. Então, falta aqui a dimensão social, o empoderamento social da mulher. E muitas vezes eu pergunto-me como é que o yoga pode proporcionar esse empoderamento social, eventualmente através de grupos de partilha, grupos de mulheres, os tais círculos femininos, não é? Não sei o que é que tu achas, de que forma é que o yoga poderia aqui entrar na dimensão do social, não é? Porque a gente sabe que o yoga tem benefícios a nível terapêutico, enfim, é inegável, mesmo para o corpo feminino, mas essa dimensão do empoderamento coletivo parece-me que ainda está muito por explorar. Vamos ver se eu percebi. Vamos ver se eu percebi. Portanto, a dimensão social não é no sentido de depois, uma mulher que faz yoga, depois como está em sociedade, não é essa a questão. Não é uma mulher que faz yoga, depois como se relaciona com a sociedade, não é isso. É a questão de a parte dos círculos femininos depois fiquei um bocadinho baralhada. Não, o que eu estava a referir era, pronto, dentro do empoderamento, estamos a falar da questão do empoderamento. O empoderamento, de facto, pode ser individual. O empoderamento da mulher, do corpo da mulher, o autoconhecimento. A mulher vai conhecendo melhor o seu corpo, os seus ciclos, e, portanto, também age e toma decisões, e isso acaba por ser uma dimensão política, o tomar a decisão e o aceder a determinados privilégios, enfim. Agora, a questão do coletivo, melhor dizendo, do coletivo, é que acaba por ser difícil. Aquilo que eu me apercebo é que muitas vezes o feminismo, ou feminino, as teorias acabam por estar só na academia, na teoria, e na prática a maioria das mulheres não tem acesso a essa informação. Acaba por praticar yoga e meditação e sente que tem benefícios no seu corpo, mas daí até fazer essa ponte para o coletivo. Já percebi agora a questão, sim. Não há essa passagem, a meu ver, não é? Pois é assim, nos círculos femininos isso acontece. Bem, há círculos e círculos, não é? Mas os círculos femininos têm esse intuito, não é?
de não só a questão lá está, de proporcionar às outras mulheres esse conhecimento sobre o seu corpo, sobre todos os benefícios, lá está, que o yoga, neste caso, pode trazer ao seu corpo, e chegando assim a mais pessoas. Os círculos femininos, aliás, têm acontecido cada vez mais, tem sido algo que se tem vindo a popularizar. Um, e claro, eu acho que é falar sobre estas questões, em os meios de comunicação social falarem nisto, falar-se mais da menstruação também, é importante falarmos mais, haver menos tabu também em relação à menstruação. Por acaso há uma pessoa que faz um trabalho muito interessante em Portugal sobre isso, tentar quebrar este tabu em relação à menstruação, que é a Patrícia Lemos, que é educadora para a saúde menstrual, e de facto é importante que se fale sobre estas questões, que têm sido tão camufladas nos últimos tempos, mas é preciso promover estes encontros de mulheres a falarem com mulheres. Eu já fiz alguns retiros no Faial com outra pessoa, e na realidade estes círculos de mulheres acabam por ser tão bons. Porquê? Por vários motivos. Um deles é que são só mulheres e, portanto, não há aquela preocupação do tem que estar vestida assim ou assado porque há um outro homem. Quando somos, infelizmente acontece isso no subconsciente, quando somos só mulheres estamos simplesmente despidas de todas dessas roupagens sociais, incluindo, lá está, estamos mais abertas para ouvir umas às outras, para nos expormos, partilhamos mais a nossa vulnerabilidade, as dúvidas que temos em relação ao nosso corpo, aquilo que nos pode fazer bem ou não. E isso é muito importante, haver mais círculos de mulheres que falem sobre estes temas e que diferentes meios também partilhem tudo isto, meios de comunicação a vários níveis, não é? É interessante que eu estudei, quer dizer, escrevi um artigo sobre isso, já foi o ano passado, e era precisamente, chamei-lhe o Yoga 2.0 no feminino. Então fiz algumas entrevistas de facto, com mulheres que ou são facilitadoras dos círculos femininos ou são participantes. Elas tinham em comum o facto de se reunirem periodicamente, e os temas podem ser vários, desde o corpo feminino até uma oração pelo planeta Terra, enfim, um ente querido que partiu. Os temas são diversos, mas uma coisa que eu encontrei é que muitas práticas de yoga estão dentro desses círculos femininos. Às vezes começam com uma meditação ou fecham com uma meditação. Não é que tenha que ter sempre posturas de yoga, não, mas muitas vezes ou é um pranayama, ou é uma meditação, ou é uma concentração num tema. E achei muito interessante o facto das práticas de yoga entrarem nos círculos femininos. Outra coisa que eu achei muito interessante é a estrutura do próprio círculo, não é uma estrutura patriarcal. Porque no círculo, segundo elas me disseram, no círculo há uma igualdade entre todos. É? E isto estava aqui a pensar que no yoga nós temos um sistema patriarcal e temos um sistema matriarcal. Eu vou explicar aquilo que eu acho, na minha ideia, que é, por um lado, nós temos mais praticantes mulheres, portanto, em Portugal, 80% a 90%. Por outro lado, instrutoras e tudo. Mas quando chegamos à parte da formação, quem dá formação, na maioria das escolas em Portugal, são os homens. Os homens dirigem, digamos, os cursos de formação. Ora, ainda há aqui também, e eu perguntei isto a algumas praticantes de yoga, porque é que ainda era assim? E algumas responderam que tinham a ver com ideais da Índia, do guru, e de facto o yoga pré-moderno sempre foi escrito por homens, praticado por homens, para homens, até há 100 anos atrás. Portanto, toda a história do yoga é uma estrutura patriarcal. Claro, está inserida numa cultura da Índia que ainda hoje é patriarcal. Agora, quando há essa inversão de paradigma, em que a mulher começa a assumir mais o protagonismo no yoga e até os dias de hoje começa a ter mais emancipação e mais afirmação, não só a questão do corpo, a questão dos benefícios, é muito interessante perceber que, por exemplo, numa estrutura de uma aula, porque é que não se dá uma aula em círculo?
uma aula em círculo seria muito interessante, sim. porque o facto de ter um instrutor na ponta e as outras pessoas a comandar e as outras pessoas sejam normalmente mais mulheres a fazerem aquilo que o instrutor ou que a instrutora está a dizer, acaba por ser ainda uma estrutura patriarcal. Portanto, de que forma é que nós, sem o sabermos, estamos a perpetuar um sistema que é patriarcal e não conseguimos fazer essa mudança no paradigma, por exemplo, mudar os tapetes numa sala, colocar uma estrutura em círculo e, por exemplo, perguntar às pessoas o que é que querem praticar. Não é? Poderia ser uma mudança radical. Estava aqui agora a pensar se isso seria viável, porque as pessoas veriam isso com outros olhos, não é? Diferente, porque não faz parte do paradigma do ensino do yoga. O ensino é um fala, os outros ouvem e praticam, não é? O que é que tu achas disso? Eu acho muito interessante. Eu às vezes vou para às vezes por uma questão prática. Por exemplo, a minha sala é pequena, não dava para fazer um círculo. Mas eu acho a ideia muito interessante. Acho a ideia muito interessante mesmo de experimentar assim. Eu acho que nós dois devíamos organizar um curso. Isto foi uma ideia que me surgiu agora. Devíamos organizar um curso sobre o yoga no feminino. Olha, falaste daquelas dinâmicas todas dos ciclos do feminino que falaste há pouco e adaptar as práticas conforme o ciclo. Olha, eu acho que as pessoas iriam ter muito interesse numa workshop ou num mini curso sobre o yoga no feminino. Porque, assim, a maioria dos praticantes são mulheres. Não é? Pois, eu acho muito interessante, quer dizer, eu teria todo o gosto em partilhar essa informação, porque lá está, a minha ideia de facto é de promover a consciencialização do nosso corpo, de percebermos os ritmos do nosso corpo, de respeitá-lo. Ele tem tanta coisa para nos ensinar, lá está, ele fala connosco todos os dias, nós é que não estamos a prestar atenção a ele. Portanto, sim, acho ótimo mesmo. Sim, o corpo, eu costumo dizer que o corpo é uma biblioteca. O corpo é uma biblioteca e no corpo há uma infraestrutura, os ossos, os músculos, os tendões, a parte da anatomia, da fisiologia, sim. Essa é a infraestrutura, mas depois em cima do corpo há camadas de cultura. O corpo tem traumas, o corpo tem conhecimento, o corpo tem transcendência, o corpo tem uma linguagem. O corpo, quando se mexe num tapete de yoga, quando se movimenta, a própria forma como o corpo se movimenta revela uma determinada história de vida. Os discursos e as narrativas, por exemplo, das mulheres e dos homens nas práticas de yoga também têm muita cultura por trás. Então acaba por o corpo ser uma tremenda biblioteca. Quanto mais nós conhecemos o corpo e a mente, vamos fazendo essa expansão de consciência, não é? Alcançando níveis de conhecimento e de consciência. E para um corpo feminino, e estava aqui a pensar que não é preciso ser apenas mulher, ou não são só as mulheres que podem defender ideais do feminino. Sem dúvida. Porque há homens, eu sou casado e tenho 2 filhos, portanto, acho muito interessante e partilho muito desta visão do feminismo ou do feminino, porque eu acho que pode significar uma mudança muito interessante no paradigma da sociedade, e parece-me que nós estamos parados assim há séculos, não é? E introduzir estas mudanças nas mentalidades das pessoas, começando pelo yoga, que é aquilo que nós sabemos fazer um bocadinho mais, não é? No meu caso, ensinando yoga já há vários anos, mas eu acho que seria muito interessante levar o yoga como uma tal ferramenta de autoconhecimento, de cura, assim, de reposição e ultrapassar o trauma, o próprio trauma, não é? Que muitas mulheres têm e sentem essa opressão do que a teoria feminina fala. Eu acho que sim, é muito interessante. Sem dúvida mesmo. Muito bem, então, e o tempo passou tão rápido, Pois olha. Pois é. Estava aqui a ver. Eu acho que ficou tanta coisa por dizer, estou mesmo com Ficou, por acaso ficou. Eu também quando falo, depois também não me calo. É um problema. Eu adorei ouvir-te, porque tu és uma biblioteca sobre as teorias femininas e como fizeste também esse estudo e vivencias isso, não é? Muito É claro, um obrigada. homem não pode nunca experienciar as sensações do feminino ou digamos, os ciclos do feminino são diferentes do masculino.
Mas podíamos então abrir aqui uma perguntas, não é? Assim uns Sim, minutos sobre perguntas e respostas. Eu tenho aqui o meu telefone, também estou aqui ok. a ver se alguém tem alguma questão. Agora estão 48, há bocado estavam 50 pessoas que estavam aqui também connosco a assistir. Portanto, malta, aí em casa, se quiserem colocar alguma questão à Natasha ou a mim, eh, pedia que escrevessem no chat eh, alguma questão que queiram tratar nestes minutos finais ou alguma dúvida, não é? Sim. Que tenha Eu surgido. se calhar queria aproveitar só dizer aqui uma coisa, já Sim, sim. agora, porque eu acho que isto é muito interessante relativamente ao sexo e ao género. A Uhum. Margaret Mead fez uma investigação há muitos anos atrás em Papua Nova Guiné Uhum. e fez uma análise de 3 tribos e então foi muito interessante porque cada tribo, a questão do género era completamente diferente entre homem e mulher. Então tínhamos uma tribo em que tanto homem e mulher eram doces e maternais. Tínhamos outra tribo em que tanto homem e mulher eram masculinos e viris. E tínhamos uma outra tribo que as mulheres é que tinham um papel de líder e mais racional, digamos assim, e os homens é que tinham um papel mais secundário e eram mais emocionais. Isto tudo para dizer que estamos aqui a falar de tribos isoladas da sociedade que conhecemos, não é? E que, portanto, cada uma delas, 3 tribos diferentes, em Papua Nova Guiné, papéis de género completamente diferentes. Uhum, uhum. E no Tibete, no Tibete antes da invasão chinesa, era uma cultura matriarcal no sentido em que a mulher estava no topo da pirâmide social e nada se fazia sem consultar a opinião da mulher. Portanto, há povos que têm estruturas matriarcais, não é? Inclusive, fala-se muito nessa questão no caso do yoga, que as civilizações mais antigas de Mohenjo-Daro e Harappa, ali onde terá surgido o yoga pela primeira vez, no Vale do Indo, que seriam civilizações dravidianas e que, portanto, haveria ali uma adoração à deusa, a questão Uhum. da adoração da deusa, a questão da reverência da mulher enquanto esposa do divino homem, portanto, a divina mulher também, portanto, no fundo, o Tantra, que Uhum. acaba por vir falar desta questão do feminino. Agora, Exato. Tantra é uma coisa e Yoga é outra coisa, são coisas Uhum. distintas e ocorreram em lugares diferentes e em tempos diferentes, mas ninguém sabe ao certo até que ponto essas culturas antigas, estamos a falar de uma cultura que se calhar tem 3.000, portanto, Rig Veda 1500 antes de Cristo, vá 4.000 anos, 5.000 Sim, anos, e nós não temos registro de nada, não é? Portanto, temos a arqueologia e pouco mais. E, portanto, não sabemos até que ponto essas teorias são válidas ou se são confiáveis, no sentido de saber se no princípio, no uhum. início, quando chegaram a existir, quando começaram a existir as práticas de yoga, se de facto era uma sociedade mais matriarcal. Não sabemos. Mas o que é facto é que hoje em dia a maioria são mulheres que estão a praticar em Portugal e nós todos devemos ter isso em conta e levar isso muito a sério, porque se queremos fazer uma mudança social, mas e não só a questão da mudança social, a questão também de proporcionar às mulheres práticas de acordo com os seus humores, com os seus estados do ciclo, com o seu corpo, porque as aulas acabam por ser chapa 5. A pessoa vai a uma aula, seja um ginásio, uma academia de yoga, ou faz a série 1 do Ashtanga, ou uma série Shivananda, ou uma aula Bikram. Só estou a Uhum. dar 3 Sim, exemplos, mas há sim. mais, não é? Que são estruturas fixas. E a maior parte dos praticantes são mulheres. E agora nós podemos aqui os dois Exato. perguntar: porquê que as mulheres têm que fazer aquela sequência? Uhum. Então, são os tais paradigmas culturais que se enraizam e as pessoas acabam por Não questionar. não É questionar. como é. Exatamente. É isso. Muito bem, eu coloquei aqui uma mensagem a perguntar se alguém tem dúvidas Sim. e questões, mas ninguém me respondeu. Uh, Pronto. Esclarecemos tudo. portanto, portanto, dá-me a ideia que não há questões, não há dúvidas.
Também Já agora só queria aproveitar e dizer aqui uma coisa. Nós precisamos de mais mulheres nas tomadas de decisão a vários níveis na nossa sociedade. Eu estou aqui a falar em termos de equilíbrio, não é nenhum sexo ou género, como queiram ver isso, a sobrepor-se ao outro, mas haver um equilíbrio. A sociedade tem muito mais a ganhar quando as duas vozes são ouvidas e não quando apenas temos uma voz a ser ouvida há milhentos anos, não é? Toda a história foi feita pelos homens, no sentido de que as mulheres foram elas próprias apagadas pela história, porque quem escrevia a história eram os homens. Portanto, elas existiram, mas como a história é escrita e elas não estão lá, é como se não tivessem aparecido. Exatamente, era a história dos reis, a história dos grandes homens, a história das grandes batalhas. Eu, o ano passado, fiz um seminário sobre History and Gender, foi um seminário de doutoramento, com a professora Ana Maria, que é da Faculdade de Letras, e de facto lembro-me dessa questão. Ela é historiadora, e eu também estou a fazer o doutoramento em História e Cultura da religião, mas não me considero historiador. Mas a verdade é essa, eu lembro dela dizer que toda a história é escrita por homens e para homens. Portanto, a história dos reis, a história dos grandes cataclismos, a história dos eventos, dos grandes políticos da nação. Portanto, só talvez nos últimos 20 ou 30 anos é que começou este movimento de mulheres a escrever a história sobre as próprias mulheres. É muito interessante constatarmos isso e preocupante também, não é? Sim, sem dúvida. Há muitas mulheres para conhecer, Pronto, mesmo assim ainda há alguns registros de uma ou outra mulher que teve um impacto bastante significativo na história, mas que lá está, que acabam por fazer parte do segundo plano. Mas lá está, a história é a história, mas podemos agora começar a escrever de outra maneira, não é? Sim, agora nós estamos no presente e já a pensar no presente e no futuro, porque estas mudanças não são fáceis de ocorrerem na sociedade portuguesa, e não são 10 pessoas ou 20 que vão fazer uma mudança radical, mas, como tu disseste, através da educação, através do esclarecimento, através dos encontros, aquilo que no yoga a gente chama sangha, não é? Os encontros, também encontros de mulheres, também acaba por ser uma sangha, mas é perfeitamente fazível que as pessoas, as mulheres, possam ter mais voz. E eu lembro no outro dia, tu disseste uma coisa que estávamos a falar, quando eu te perguntei da igualdade entre homem e mulher, e tu disseste-me paridade. Não, Paulo, eu queria falar na paridade. Exato, porque a igualdade, quando se fala, ou melhor dizendo, a paridade engloba, temos em conta as especificidades de cada pessoa. Portanto, as mulheres e os homens são diferentes, têm desafios diferentes. Por exemplo, no caso de uma mulher, é uma mulher que engravida e, portanto, deve ter acesso, por exemplo, a determinados cuidados de saúde que um homem não tem porque não engravida. Portanto, é preciso termos em conta sempre os desafios que cada um ou uma de nós acaba por ter, e, portanto, a igualdade, aqui simplesmente pela igualdade não iria funcionar, não é? Porque um homem lá está, não engravida, não precisa de ir à consulta para o parto, por exemplo. Eu lembro que tu disseste que a paridade é a igualdade na diferença. Achei muito interessante, acho interessante essa definição de paridade, porque muitas vezes confundem-se, as mulheres muitas vezes dizem, não, nós queremos igualdade com os homens, mas paridade faz mais sentido, é reconhecer essa diferença entre homens e mulheres e ainda assim haver essa igualdade mantendo a diferença. Exatamente. No fundo, o yoga diz o mesmo, é a união na diversidade. Somos todos diferentes também, há muitos estilos e práticas de yoga, mas na verdade a essência, o indivíduo é a consciência, é o self, aí nem tem sexo nem género, não é? É uma entidade mais abstrata. Muito bem, ok, penso que vamos terminar. Não há aqui questões, eu já perguntei aqui se havia questões, não estou a ver aqui questões, vamos ficar por aqui. E o vídeo vai estar disponível também para repetição, para quem quiser ver.
e assistir, andar para trás, e se quiserem colocar alguma questão, Natasha, queres deixar o teu site ou o teu e-mail, talvez? E, portanto, o meu site é natashamoitinho.com e o meu e-mail é natasha@natashamoitinho.com. É fácil. O meu também é Natasha fácil, o meu também é fácil, é paulowaze.com. Portanto, eu e a Natasha estamos disponíveis para questões, claro, questões mais relacionadas com o ciclo feminino é com a Natasha. De qualquer forma, também surgiu aqui esta parceria e esta ideia de continuarmos a fazer mais coisas sobre as dinâmicas do yoga e do feminino, porque de facto, numa hora, e já vamos quase numa hora e 15, é pouco tempo para podermos descascar um bocadinho mais, para esmiuçar mais estas questões da teoria do feminino, dos movimentos do feminino, por exemplo, e passando para os femininos em Portugal. Estou agora a ler um livro da Manuela Tavares, que é a tese de doutoramento dela, são 500 e tal páginas, ou 600, mas é muito interessante que ela no final do livro faz um resumo das teorias femininas ou feministas, mas também dá depois exemplos de mulheres que ficaram na história de Portugal, na história mais contemporânea, e é muito interessante o trabalho dela, não é? Pois, lá está, é que há tantas mulheres que fizeram parte, lá está, da Primeira República, que lá está, que acabaram por a primeira a votar, a defender maior educação para as mulheres, a primeira mulher a lecionar numa faculdade, portanto, estamos aqui a falar da Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo, mulheres que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, quem são elas? Lá está, perderam-se na história, mas é isso. E muitos de nós nem Lembrar. sabemos a história do 25 de Abril, da Revolução. A maior parte de nós não sabe, esquecemos a história. E isso é uma grande diferença entre as culturas do Oriente e do Ocidente, que é a questão da memória e a história. Por exemplo, estou-me a lembrar agora da Índia, muito rapidamente, os indianos sabem as tradições todas para trás, os pais, os avós, os bisavós e não sei o quê. Uma vez visitei uma clínica da Ayurveda em Goa, e o médico ayurvédico disse-me: o meu pai fundou esta clínica, mas o meu avô também era médico ayurvédico, chamava-se assim, o meu bisavô também. Tive-me a falar para trás, para aí alguns 400 anos para trás, não sei quantas gerações, 4 ou 5. E eu pensei assim, bolas, eu, para além do meu avô e bisavô, não sei mais para trás. Exato. Mas isso é uma questão também cultural, a questão de recordar os antepassados, a questão de recordar a história, a questão do respeito pelos valores éticos e morais, que no fundo acaba por ser também um problema recorrente nos dias de hoje, com o medo, com a pandemia, com a crise, mas também acaba por haver uma crise de valores, não é? E é bom nós também resgatarmos a história dessas grandes mulheres, a história dos eventos culturais e partir para uma nova etapa da vida Exatamente. portuguesa, não é? Sem dúvida, é isso. O Muito futuro é bem, nosso. muito bem. Então vamos fechar a nossa reunião, sendo que em jeito de comentário as pessoas podem sempre colocar um ou outro comentário, depois também ia-te pedir, Natasha, que no vídeo colocasse o teu website para as pessoas poderem também contactar, se quiserem, e se estiveres disponível, claro. E olha, e resta-me também agradecer o teu tempo disponível aqui deste sábado, dia 14 de novembro, Muito obrigada, foi um 10 horas prazer. aqui em Lisboa e 9 horas nos Açores. É isso. Muito obrigada pelo convite, Paulo. É um prazer. Obrigado, eu. Olha, um abraço e bom fim de semana. Um abraço para si também. Namastê. Adeus. Namastê. Namastê a todos lá em casa e até à próxima encontro, o Satsang Online 7 Luas, mais daqui a 2 semanas. Então, até breve. Até breve.